Carol, querida, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Pitoli. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e hoje estaremos juntos à tarde. Pois é, Carol, antes de falarmos dessa iniciativa da Citizen Go, queria conversar contigo sobre a Super Live, né? Você participa em 2 momentos, inclusive, tratando desses patriotas, familiares, as vítimas do 8 de janeiro. E nesses 2 anos, Carol, né, você atuando junto às FAV, qual é o balanço que você faz? A gente está encontrando alguma luz nesse fim do túnel, Carol? Então, a gente tem encontrado a luz no fim do túnel com ajudas externas, né? Ontem a gente teve o dono da Meta falando também sobre as questões da... Consegue me ouvir? Estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem, Carol. Pode falar. Sobre as questões das liberdades de expressão, né? A verdade, ela sempre aparece, né? Então, a gente está vendo que essa verdade, ela está chegando à tona já faz algum tempo. E hoje, como era previsto, a gente vai fazer o Super Live, que inclusive o nome é 2 anos de farsa, porque são 2 anos que tentam enfiar para a população essa narrativa de que houve uma tentativa de golpe, quando não há a menor característica de uma tentativa de golpe. No máximo, atos de vandalismo e que são atos isolados. Porém, o que a gente sente é que o ministro, Alexandre de Moraes, ele não irá recuar, né? Então, a gente precisa dessas ajudas externas para que a ordem seja restabelecida no Brasil. Carol, nesses 2 anos nessa luta da ASFAV, da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, se você conseguir fazer um destaque das histórias tristes que você coleciona, de famílias destruídas, vidas destruídas, conta uma dessas para nós que mexeu contigo, tirou o teu sono, fez com que você repensasse, até para que a gente entenda os bastidores do 8, porque a gente tem o 8 de janeiro, os presos, os tornozelados, quem foi para a Argentina, né? Temos todas as histórias de quem continua preso, mas o bastidor disso é que é muito cruel, quando a gente, de fato, nota que vidas, famílias foram destruídas. Carol, de todas essas histórias, a que mais te marcou, Carol? Pitoli, a gente tem a história do Clezão, que não deixa de marcar todo mundo por conta da morte dele. A família dele, a dona Jane e as meninas, pediram por diversas vezes que a gente ajudasse, a gente tentou ajudar mesmo, e infelizmente ele veio a hora, traz uma dor e uma angústia pra gente, que aquela vida a gente não conseguiu salvar. Mas, dentre esses casos todos problemáticos, a gente tem também o do pastor Shalom, que hoje padece de uma enfermidade grave e continua sendo mantido em cárcere. E isso deixa a família muito preocupada. O pastor, há uns 2, 3 meses atrás, estava com 89 quilos. Hoje ele está com 77 quilos e uma pressão que todo dia mede 15 por 13, 15 por 11, que é uma pressão elevada. E ele já é um senhor com 59 anos, esse ano ele faz 60, e mesmo assim o ministro tem postergado a soltura dele para tratamento de saúde. Além das diversas pessoas que tiveram que deixar a sua família, vários casos que eu conheci em Buenos Aires, de pessoas que deixaram a sua família, deixaram suas empresas, coisas que conseguiram durante muito tempo da sua vida para poder se exilar em um país por conta de uma perseguição política. Então é muito triste a gente ver senhores de 65 anos que passaram uma vida toda íntegra trabalhando, que nunca pisaram na delegacia, nem sequer para fazer um BO, tendo a sua vida destruída assim de uma hora para outra por conta de uma perseguição política. A gente não pode falar que vive numa democracia quando as pessoas são perseguidas pelo seu pensamento contrário do que está acontecendo, que está no governo, né? A posição que está no governo. Então, assim, é absurdo, é triste, é de chorar quando você enxerga essas situações. Pessoas que não viram os filhos nascerem, como o Matheus, como o Nelson, que está em São Paulo, e talvez sequer vejam os filhos falarem as primeiras palavras ou darem os primeiros passos. Isso é muito lamentável. A Glauciane que está vazando esse áudio, Edson? Glauciane, teu áudio tá vazando um áudio, Glauciane. Você me ouve, Glau? Glauciane, você me ouve?
Ela não me ouve, Edson. Então, muta, por gentileza, eu vou pedir para ela sair e voltar da sala. Mas muta para mim, por gentileza. Muta para mim, por gentileza. Olavo, Carol Siebra, advogada das FAV, na tua escuta, Olavo. Doutora Carolina, muito bom conversar com a senhora. Hoje o governo federal faz um evento, patrocina um evento, insistindo na fabulação, na história contada pela esquerda em relação ao 8 de janeiro. Fala um pouco sobre a importância de mantermos viva a real história do 8 de janeiro, que faz parte da live de hoje à tarde. Então, a gente só conta com esses canais que são independentes, já que a grande mídia, a grande mídia militante, né, o consórcio, como a gente chama, está contando uma história que não é real, uma história completamente fictícia. Talvez seja porque eles são especialistas em construir novelas, né? E aí eles criam essa narrativa. Mas temos falas do presidente Lula, exatamente no dia 8, dizendo que se tratavam de pessoas nazistas, lunáticas e etc. E quando eles exacerbam essas falas, a gente perde a memória também das pessoas que perderam a sua vida em uma situação realmente gravíssima que foi o nazismo. No dia 8 de janeiro não morreu sequer uma pessoa. O caso que a gente tem mais grave no dia 8, de fato, foi um cidadão que perdeu um dos olhos por conta de um tiro da polícia de bala de borracha. Então, assim, não houve armas de fogo por parte dos manifestantes. Comparar isso a um nazismo seria esquecer daquelas vítimas do nazismo. E é completamente surreal o presidente fazer essa comparação. E aí depois a gente teve ali o ministro Alexandre de Moraes falando que ligou para o presidente Lula para combinar o que é que iam fazer. Mas a verdade, ela sempre aparece. E a gente sempre precisa estar tocando nisso, fazendo com que a população pare e pense. Qual foi o golpe de Estado que o Brasil sofreu que não teve armas? Qual foi o golpe de Estado que o Brasil sofreu que foi nessas configurações do 8 de janeiro? As pessoas precisam estar atentas. Uma pergunta que eu sempre faço para aqueles que defendem o golpe de Estado: quem assumiria o poder se o golpe tivesse sido dado, já que se trata de uma tentativa de golpe? Então a gente precisa trazer sempre essas verdades. Por que sumiram com as imagens? Por que o Flávio Dino não entregou as imagens a tempo? Se aquelas imagens eram objeto de prova de um crime que tinha sido feito ali no dia 8. Então, assim, são vários elementos que a gente traz e traz com muito vigor agora na live de hoje à tarde. Carol Silvio Navarro também por aqui. Silvio, a Carol Siebra está na tua escuta. Doutora, bom dia, prazer conhecer a senhora. Eu queria saber sobre a expectativa sobre a anistia, né? Se há conversas com parlamentares, próprio corpo jurídico, porque eu fico pensando muito na fila de réus. São 900 réus, acho que 898, segundo o número divulgado ontem. A angústia dessas pessoas de ter o mesmo destino, por exemplo, do que alguns condenados a penas cuja dosimetria escapa do nosso próprio ordenamento, né? 17 anos, 15 anos de prisão. Silvio, a gente tem conversado com os parlamentares e temos buscado algumas formas de tentar aprovar essa anistia. Nós acreditamos que sim, que ela vai ser aprovada, mas sabemos que tudo requer um tempo, né? E nessa construção, Silvio, da narrativa deles, eles estão se perdendo. Conforme vão entrando elementos internacionais, a gente vê que eles vêm perdendo a força de conseguir manter essas condenações. É lamentável para as pessoas que estão esperando, porque elas se sentem muito angustiadas, mas também é lamentável para aquelas pessoas que ainda estão no cárcere. Pessoas essas que têm convicção de que não cometeram crime algum, e a gente tem provas disso. E aí eu trago também, como eu sempre trago, que a gente não está pedindo privilégio para ninguém. A gente queria o devido processo legal. Porém, o devido processo legal não aconteceu. E hoje o que nos resta é um pedido de anistia para que essas pessoas voltem
a ter a sua identidade preservada, os seus direitos preservados, direitos inclusive constitucionais, fundamentais e direitos humanos também, já que eles batem tanto na questão de direitos humanos. A questão da ampla defesa e do contraditório já ficou extremamente claro que essas pessoas não tiveram direito. Inclusive, eu fiz uma postagem no meu Instagram que eu coloquei em uma peça de uma cliente minha, em uma das defesas, eu coloquei os vídeos de prova de que ela não tinha feito nada em link não listado do YouTube. Então, só quem tem acesso àquele link é a pessoa que tem, só quem tem acesso ao vídeo é a pessoa que tem o link. E o ministro Alexandre de Moraes não viu nenhum, está com 0 visualizações. Então, assim, é importante que se fale que ele não está dando o direito à ampla defesa e ao contraditório para essas pessoas. Carol, ao mesmo tempo a gente luta pela anistia, a gente tem esperança na anistia, enquanto tantos ainda assinam o acordo de não persecução penal, existe uma multa que deve ser paga, enfim, vidas que seguem destruídas em função das decisões destes que aí estão. A gente tem conversado, inclusive falamos há pouco com o deputado Maurício Marcon, sobre a possibilidade da aprovação dessa lei que você mencionou agora, da anistia. Qual é a expectativa sobre isso, Carol? Você que também vive o bastidor em Brasília. Então, Pitoli, eu acredito que sim, que a gente consegue aprovar a anistia, e isso ficou claro através da passagem pela CCJ, né? Se a gente traz para o meio político, esse final do ano de 2004 foi bastante conturbado ali no Legislativo por essas questões das emendas. Emendas essa que, inclusive, parlamentares dizem lá pelos corredores que foram utilizadas como para uma votação específica e etc. Então, esse ano o governo já entra enfraquecido, né, por conta dessa falta do pagamento das emendas do ano passado. Ele já vinha sofrendo algumas derrotas dentro do Congresso, e a derrota da anistia vai ser a cereja do bolo, né? A gente vai ganhar aprovando a anistia e o governo perde com a aprovação da anistia. Então, eu acredito, sim, que a anistia vai passar, porque é um sentimento popular. Se a gente for olhar as pesquisas que falam sobre as pessoas que acreditam que houve uma tentativa de golpe, é mínimo essas pessoas. As pessoas sabem que ali houveram atos de vandalismo isolados e que não houve uma tentativa de golpe. Então, a anistia, ela é mais do que necessária. É uma questão de regulação da ordem dentro desse país. Então, eu acredito sim que a gente vai conseguir aprovar.